Boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilhoso, mais uma terça-feira com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Seridó Espírita, à TV7 e ao canal Espiritize. Todas as terças-feiras, 20 horas, nós estamos com este programa, O Espiritismo de Jovem para Jovem, que traz sempre temas profundos a respeito do ser, para que possamos refletir em tudo que nos acontece e que nos rodeia. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos falar de você. Hoje, a nossa conversa será sobre você. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu entrei em contato com um poeta, amigo meu, que alguns de vocês já conhecem, é o Jadson, nosso poeta, e pedi que ele fizesse uma poesia para você. E ele nos enviou esta poesia. Flor do mato cheirando a natureza, teu perfume de deusa é um mistério. És a pétala de mais pura beleza, exalando a essência da mulher. Clorofila perfeita, expondo os verdes, que da selva purística te faz serdes. Uma rosa selvagem com o olor de 1000 rosas vermelhas, margaridas, que se eu possuísse várias vidas, te daria sem dúvida, meu amor. Pós-inverno, tu és a primavera. Antecedes de veras o verão, és das flores perfeitas uma quimera, dos vergéis, das florestas, do sertão. Tuas sépalas protegem tua flor, que exala o teu mais sublime amor, gineceu tão florístico, tão silvestres. Teus carpelos de feminilidade mostra a Deus tua perfeiticidade, com tuas osferas tão campestres. Polinizas meu ser com a fragrância de ser pura, cheirosa e verdadeira. Me faz ser de total importância. Tu és flor, tu és gente, és jardineira. És o brilho que faz todos ser brilho. Tu és filha, és mãe, que orgulha o filho. Um exemplo sublime de conquista, e das flores do mundo, a mais cheirosa, nem gardênia, nem jasmim, nem mesmo a rosa. Desta eu embevecido, teu florista. Obrigado, Jadson, que maravilhoso. Como é lindo a maneira como ele fala de você, mulher. Eu sempre costumo dizer assim, nós mulheres, nós temos nas mãos o universo a nosso favor, pelo sentimento sublime de afeto que brota a todo instante e espontaneamente do nosso coração. E Jadson, meu querido poeta de Bom Jesus, o pai do Davi, em breve estará conosco também, realizando para nós mais um momento de poesia, ele e o menino Davi. Vocês encontram o Jadson e o Davi no YouTube com a maior facilidade. Os nossos poetas de Bom Jesus. Obrigado, Jadson. Um abraço, meu velho. Estamos juntos, cara. Muito obrigado. Então, observem o olhar de Jadson para você, mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas não valorizam o que possuem e nem mesmo elas próprias. Isso é interessante quando nós vamos pensar dessa maneira, porque às vezes nós homens, nós mulheres, não valorizamos o que temos e o que possuímos e muito menos como estamos ou a nós mesmos. Muitos de nós nos desvalorizamos. As coisas mais importantes da nossa vida, às vezes, somente são valorizadas depois que passam ou que se perdem. É bem interessante. Depois que passa ou perde-se algo, ou mesmo a presença de pessoas, é que nós passamos a lamentar. Na maior parte das vezes, as pessoas nós vivemos no automatismo, sem valorizar este inestimável valor divino que possuímos.
até a própria existência. Há casos em que nós não valorizamos nem a alegria de viver. Nós não valorizamos aquilo que é importante para nós, como, por exemplo, a nossa saúde, o sono, né? A razão, os fenômenos automáticos que nós temos no nosso corpo, né? Seja os sistemas respiratórios, seja o digestivo, né? Os órgãos dos nossos sentidos, os movimentos que temos, né? São tesouros colocados por Deus. Você quer ver o valor que uma mão tem? Passa uma semana com a mão amarrada para trás e utiliza só uma apenas. Faça a experiência e você vai entender o valor que tem um braço seu. Você quer ver o valor que tem um ouvido? Você fecha, tampa o ouvido e passa a conviver só com alguns dias, algumas horas, assim, o olho sucessivamente. Deus nos concede tudo a nosso serviço, mas muitas vezes nós não damos conta da grandiosidade que é isso. E começamos a adquirir outros bens que, na realidade, era para ser secundário, nós passamos a valorizar mais do que é isso. Infelizmente, tem horas e situações que é preciso, cada vez mais, nos interrogar. Mais e mais a respeito de quem se é. Quem sou eu? Por que estou aqui? De onde venho? Para onde vou? Quais as possibilidades que se pode utilizar para o desenvolvimento íntimo? Como eu posso trabalhar para eu crescer intimamente? Né? O que significa um meio adequado para interpenetrar-se, fazer uma viagem ao meu íntimo mais profundo? Mas isso é necessário uma consciência. Consciência de quê? No processo evolutivo do espírito imortal que somos, ele é gradativo e de acordo com cada espírito. Ou seja, cada espírito desenvolve-se etapa a etapa em determinados valores. Muitas vezes um está na frente do outro e assim por diante. Por isso que a vida é bela, porque nem todo mundo enxerga da mesma maneira, nem todo mundo tem a mesma visão da vida e o mesmo entendimento. Um momento a gente aprimora o intelecto, outro moral, e assim nós vamos crescendo na direção do alto sempre. Porque precisamos reconhecer que somos, sim, fadados ao triunfo, ao sucesso e avançar em busca disso. Fomos criados para conseguirmos, dentro da nossa condição de espírito em processo evolutivo, o ápice dessa evolução como espírito puro. E tudo isso exige de nós um esforço pessoal. Não é algo que alguém possa fazer por nós. Nós vamos encontrar tudo isso que eu falei aqui no livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles. Lá, Joana de Ângeles faz essa abordagem com mais precisão, com mais maestria, lógico. Então, hoje nós vamos conversar sobre você, sobre eu, sobre nós, de como melhorar a autoestima aceitando a si mesmo. É bem interessante, né? Então, eu gostaria de convidar para conversar conosco, nesse momento, iniciando com o Caio. Caio, por favor, seja bem-vindo, Caio. E aí, pessoal, boa noite, Oliveira. Boa noite. Rapaz, hoje disseram assim para mim. Eu vou assistir eu vou assistir o programa porque eu sou uma caiete. Cara, Xinaria. Eu não aguentei, meu. Caiete, viu? Foi Maria de Socorro, viu, que disse isso. Eita. Ela disse, só vou assistir porque eu sou caiete. Eu digo, tá bom. Que maravilhoso, né? Certo, cara? Seja bem-vindo, meu filho. Mais uma vez, é uma felicidade dividir esse momento com você. Para a gente conversar sobre um assunto tão importante para todos nós. Obrigado, viu, cara? Jéssica, por favor, vamos embelezar a tela, né? Boa noite, Oliveira, boa noite, Caio, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Jéssica, mais uma vez, né? E nós vamos iniciando desde já, né? Sobre esse tema que
é tão importante para todos nós, porque alguma parcela, ou uma boa parcela da sociedade, enfrenta dificuldades nesse sentido, né? Na questão da autoestima. E eu gostaria de saber, iniciando por Caio, depois você dá sequência, como que nós podemos entender essa questão da autoestima do nosso entendimento e da baixa autoestima. Caio, por favor, você pode iniciar conosco essa conversa? Posso sim. Bom, falando do meu entendimento, né, eu acho que seja um tipo de consenso mais social, né, para mim a autoestima seria a capacidade não só do indivíduo, ele entender a si mesmo, saber quem ele é, como também de passar a gostar do que ele vê de si, ter orgulho de quem ele é, mesmo que ele saiba, ele tenha plena consciência de que não é perfeito, que ele é cheio de falhas, mas ainda assim ele consegue gostar do que ele é e sabe que ele pode mudar no futuro. Para mim, isso é a definição de, de autoconsciência, assim, no caso da autoestima, exatamente. Esqueci da palavra. Maravilhoso. Jéssica, por favor. Sobre a questão da baixa autoestima, seria o fato de você se sentir uma pessoa menosprezada, não se aceitar como você é. O fato de a construção da baixa autoestima, ela de certa forma se dá desde quando a pessoa é bem pequenininha. O fato de você, às vezes, se decepcionar, ser muito autocrítica com você mesmo. Às vezes os seus pais não, tipo, como eu posso dizer, não darem os parabéns, por exemplo, quando o seu filho tem uma boa ação, por exemplo, e às vezes ignorarem, isso também é um fato que prejudica, de certa forma, na sua baixa autoestima. Isso vai causando vários efeitos que, às vezes, quando a gente vai tentar entrar no processo de renovação diária, a gente começa a ver esses pontos, esses sentimentos negativos que surgem, como, às vezes, a baixa autoestima vai surgir na depressão, a ansiedade, a vergonha, às vezes, de si mesmo, o modo como você aparenta ser, o modo de você se vestir. Às vezes você tem a culpa pelo fato de que você acha que o que você faz nunca tá bom. Você, às vezes, acaba tendo a raiva das pessoas, achando que a inveja ou o ciúme, achando que todo mundo é perfeito e você não é, por você ter a baixa autoestima e não se aceitar. Isso tudo vai fazendo que a gente tenha esses sentimentos e nesse processo que a gente tem que ter todos os dias, para sair da baixa autoestima e ir para uma boa autoestima, estar disposto a enfrentar esse sentimento todo dia. É você ter a noção que você precisa realizar o combate desses sentimentos que vão fazer você aceitar você melhor. Você pensar que não é só porque eu me tornando uma pessoa muito bonita ou tendo um grande status, vai fazer que eu realmente me aceite. Na realidade, não. Você vai continuar sempre buscando alguma coisa. Você sempre vai estar, de certa forma, vazio, porque vai ser só uma coisa de aparência. Você vai estar tendo uma visão distorcida de você mesmo, como a gente já comentou em outro programa. Você vai criando uma máscara, uma outra personalidade, em vez de aceitar o modo como você é. Então, tipo, independente de todas essas coisas, você tem sempre que estar procurando se aceitar e criar uma filosofia de autoaceitação. É você entender, procurar sempre estar vendo os seus pontos que você tem e procurar sempre estar aceitando e se melhorando. Bem colocado, Jéssica, que é bem interessante e é fundamental para que a gente entenda a gente ter uma relação saudável com nós mesmos, né? Porque as suas colocações foram perfeitas. Caso
Muitas vezes a criança, ela, na criação que ela tem, e aquele dinamismo e a energia que ela tem, ela, um exemplo, ela pode fazer um desenho e para ela aquilo ser tudo, né? Ela desenhou o pai e a mãe, os três abraçados, pegando na mão, por exemplo, e ela corre com todo amor, com todo carinho, esperando do pai e da mãe, né, o reconhecimento daquele afeto expressado no papel, e muitas vezes é ignorado, como você falou. E isso, desde o início, vai massacrando a criatura. Ela pode crescer, né, acreditando-se incapaz, né? Porque nada que ela faz agrada, principalmente as pessoas que ela desejava que lhe desse todo o apoio, lhe desse todo o suporte, né? Daí a convivência, o início na família é fundamental isso aí, né? Mas quando a gente vai, como diz outro, como a gente vai endurecendo o pescoço, vai se entendendo de gente, a gente não tem esse ditado, né? Então é importante que a gente procure ter uma relação saudável conosco mesmo. E as suas colocações aí, passando por todos esses sentimentos que, na realidade, são destrutivos e que nós, muitas vezes, alimentamos, como bem colocado, depressão, ansiedade, culpa, remorso, ressentimento, tudo isso a gente vai acumulando e é veneno, né? Então, para que a gente faça essa mudança, sair da baixa autoestima para conquistar a autoestima, é preciso um projeto, né? É preciso você ter todo um processo que possa ajudar nessa, digamos assim, nessa mudança, nessa passagem de situação ou de postura mental, ou de mudança íntima, né? E aí, Caio, você pode nos ajudar dando umas dicas para a gente como deve ser ou deve se entender tudo isso? Claro, sim. Para ocorrer essa transição, como você falou, de uma baixa autoestima para uma alta autoestima, ou pelo menos uma valorização maior do indivíduo para consigo mesmo, a gente precisa adotar alguns comportamentos na nossa rotina. Primeiro e esse pode ser talvez o mais difícil, é entender que você tem um valor específico, porque você é humano. E todos os seres humanos são únicos, possuem próprios gostos, possuem próprias lutas diárias, possuem uma própria rotina, possuem as próprias desavenças, possuem uma vida única. E assim elas possuem um valor para os outros e um valor para si mesmo. É claro, pelo menos para uma pessoa você é importante, no mínimo para você mesmo. Um segundo comportamento seria não medir os seus valores de acordo com o que você supõe ser dos outros, e agir de acordo com os seus valores, ao invés de necessariamente ficar se preocupando, ficar remoendo remorso, culpa, com a avaliação alheia. Independente de como você é julgado pelo outro, você tem sim o seu próprio valor. Você pode até gostar de ser admirado, elogiado, estimado, mas isso não precisa ser uma necessidade constante, não precisa ser uma reafirmação cotidiana. E o terceiro é evitar a generalização. Use as suas histórias, seus erros, as suas realizações para aprender e se aprimorar enquanto ser humano, porque você tem capacidade para isso, você tem potencial. Até porque a pessoa mais responsável da sua vida sempre será você. Você pode ter, sim, por fatores externos, uma vida muito difícil, mas a forma como você interpreta, lida com isso, aprende as lições da vida, é totalmente individual. É você que tem a sua própria responsabilidade. Sim. E a gente também tem que, como o Caio falou, a gente tem que entender que é uma coisa que é importante, a gente tem que, de certa forma, saber separar, como tem um ditado, né? Não é só porque naquela cesta com um monte de maçãs e tem uma maçã podre que todas as outras vão ser desvalorizadas. A gente tem os nossos pontos bons e ruins. E a gente tem que saber observar eles da melhor forma. Começando não rotulando tanto a si mesmo como as outras pessoas. Isso já é um caminho grande para você começar começar nesse processo.
A gente tem que entender que a não rotulação é, de certa forma, inapropriado para a gente. E é uma coisa que muitas pessoas dizem, que já me disseram. A partir do momento que você rotula aquela pessoa ou que você aponta o defeito daquela pessoa, você às vezes tem aquele defeito sem perceber. Então, tipo, já é um processo para você próprio mesmo pensar e tipo, pensar, poxa, isso é errado de eu estar fazendo e se eu estou rotulando, talvez, tipo, outras pessoas vão me rotular e eu não vou gostar disso. A gente tem que entender também que, às vezes, por você mentir sobre determinada coisa, por uma vez, não quer dizer que você seja 100% mentiroso. É você entender que, às vezes, porque você cumpriu bem uma tarefa, que você vai cumprir todas as tarefas bem. A gente tem que entender que somos pessoas que somos mutáveis. A gente vai mudando conforme o tempo. Exatamente, exatamente. Essa questão que você falou será que, beleza, tudo bem a pessoa ter algum tipo de atitude errada, mas será que é correto também eu julgar de volta? Vale lembrar que toda vez que a gente aponta um dedo, como já diria a nossa cultura, né, tem 3 apontando pra gente. Isso é bem, bem normal. Bom, e você pegou num ponto bastante interessante, que é justamente reconhecer a nossa natureza mutável. Como você falou, o ser humano muda constantemente. Ele tem a responsabilidade de sua vida. Você pode medir todas as suas características pessoais hoje e nomeá-las, mas amanhã vai se deparar com um erro, porque a cada dia que você muda, amadurece, mesmo quase de forma imperceptível, e acaba ganhando novas experiências. Então, seja mais piedoso com você mesmo. Reconheça que você é uma obra em progresso. É como se fosse uma pintura que ainda está sendo feita. E como qualquer bom pintor, você vai borrar, você vai usar a cor errada, você vai fazer uma mistura errada, você vai trocar de tela. É assim que é a vida. É assim como funciona a autoconstrução do ser. E sempre tentar manter uma atitude de reflexão sobre si mesmo, para ver se você está realmente acertando ou o que você pode melhorar em si. Pois é, assim como o Caio falou, a gente entender que nós temos uma natureza imperfeita, entender que nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, mas que a gente sempre pode estar sempre buscando se melhorar, sempre estar buscando mudar as nossas atitudes para um melhor, tanto nosso quanto as nossas relações com outras pessoas, que às vezes é muito prejudicial. É a gente entender que a gente é um resultado de uma evolução que vai se percorrendo há muito tempo, de querendo ser, de certa forma, a gente é o animal mais esperto da Terra, né? E a gente tem que entender também que, como seres imperfeitos, a gente buscamos a perfeição. Nem todas... nós não somos seres perfeitos. Estamos aqui para aprender, sempre estar mudando. A gente tem que entender que sentimentos como a tristeza, o desapontamento ou o remorso são coisas que, certo, é bem chato que isso aconteça, mas são fatos importantes para a gente evoluir, para a gente, como o Caio falou, pensar e se a gente está fazendo aquela coisa certa, e às vezes isso serve, aquele próprio desapontamento, serve para a gente buscar e lutar mais para se melhorar. Um exemplo disso é o fato, por exemplo, de você não conseguir passar na faculdade e você achar que não tem a capacidade. Você ter o desapontamento com você mesmo. Mas você tem que entender que aquilo não faz você se sentir menos capaz. É você entender que, tipo, poxa, aquele ano não deu, mas próximo ano eu vou tentar e eu vou conseguir. É você ter sempre esse pensamento de andar para frente. E é muito lindo quando nós começamos a olhar para nós com um novo olhar, né? Procura fazer isso, você com você, a partir de hoje à noite. Fica diante do espelho e olha para você com um novo olhar, que até então você não conseguia olhar, né? Foi bem colocado pelos meninos aí, Jéssica falou na questão do mentir, né?
Isso não só não mentir, em todos os sentidos, é não ficar preso ao negativo, né? Eu tenho um amigo muito querido do meu coração que ele dizia assim: Oliveira, meu filho, todo mundo precisa ter oportunidade para mudar e crescer, e Deus concede isso. Mas só que o processo é lento. Mas observe, meu filho, se a pessoa falava mal da rua inteira, e nessa rua tem 50 casas, e ela decide organizar um processo de mudança diária. Então, no dia seguinte, ela só falou de 49 da rua. Olha como ela já mudou. Já fala um a menos, né? E aí, esse processo, de um em um, meu filho, quando ela menos esperar, essa imperfeição já não faz mais parte dela, porque ela foi trabalhando aos poucos. O processo é lento, às vezes árduo, exige alguns, digamos assim, algumas turbulências íntimas, mas é preciso. Portanto, não se condene. Se errou, se cometeu algum erro, algum equívoco, não se condene. E nem se deprecie para não adoecer. Ora, se eu almejava tanto aquele objetivo, como Jéssica falou, da universidade, e não consegui, não é porque eu não mereça, não é porque eu não vou conseguir, eu vou sim. Agora, mais do que nunca, eu estou experiente para a segunda prova. Agora, mais do que nunca, eu estou experiente para o segundo embate. Eu vou avaliar onde foi que eu pequei, se eu estudei menos do que deveria, se eu peguei a linha de estudos que não deveria pegar porque o tema era diferente, se eu aguardava uma redação e apareceu outra. Então, tudo isso é aprendizado. Então, portanto, não se condene, não se deprecie. Valorize o ser único que você é, como falou Caio, nós somos seres individuais, nós somos seres únicos, individuais em nossas vidas. Não há ninguém igual a você, não há ninguém igual a mim. Isso é real. Não há ninguém igual a você, não há ninguém igual a mim. Né? Aprenda a rir disso. Já imaginou? É bem interessante, né? Eu tenho um amigo que ele estava em uma construção e, de repente, em cima de como é? Andaime? Andame, rapaz, faltou. Em cima dos andames, um altura de quase 5 metros. Rapaz, ele despencou de lá para cá. A sorte, entre aspas, que em meio dos andames, uma das pernas dele enganchou e ele ficou pendurado de cabeça para baixo, morrendo de rir. Deu uma crise de rir nele, né? E o companheiro que estava com ele, e ele vai lembrar dessa história, o companheiro que estava com ele disse assim: desculpe a expressão, vocês. Ele olhou para aquele ser e disse assim: o Satanás quase morre, ainda está rindo, né? Mas observe, né? Muitas vezes ri das nossas falhas, e quem nunca riu de uma falha? No momento, muitas vezes, tem situações que hoje nós sofremos tanto, nós guardamos tanto aquilo, nos faz tanto mal, mas amanhã ou depois a gente está rindo daquela situação. E por que não rir no primeiro momento? E por que não trazer a coisa saudável para o primeiro momento? Né? Aceitar a existência, né, dos seus defeitos pode nos ajudar, sim, a entender tudo isso. Né? Quando eu nego os meus defeitos, como eu vou corrigi-los? A ferida, para ser tratada, precisa ser exposta. E eu devo agradecer a Deus quando elas são expostas. Então, se faz necessário, realmente, se faz necessário uma aproximação maior de nós mesmos para essa conquista. Né? O que é que você acha, Caio? É real ou não essas possibilidades? Sim, justamente. Seria a aproximação com a autoaceitação, né? Para justamente auxiliar no seu aprimoramento. A autoaceitação ela pode levar, sim, a uma resposta emocional positiva, apropriada e até mesmo saudável. Esse tipo de resposta emocional tende a levar a comportamentos mais produtíveis e adaptáveis. Porque, por exemplo, se eu me aceito e me reconheço como perfeito, eu vou olhar para mim mesmo e falar: olha, tudo bem, eu sou dessa forma, tal,
tenho alguns comportamentos não muito positivos, mas já que eu me amo, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu vou tentar me liberar dessas amarras e me tornar uma pessoa melhor. Porém, ao contrário, nós temos a autodifamação, que leva a algumas respostas emocionais mais nocivas, inapropriadas, as quais, consequentemente, passam a produzir comportamentos improdutivos, destrutivos. Por exemplo, quando a gente não se ama, a gente pode tender a entrar em algum tipo de vício. E esse vício, com certeza, não vai só danificar o nosso corpo físico, mas o nosso corpo mental, espiritual, etc. Por isso que essa questão da sintonia ou da falta de reconhecimento de si, da falta de amor consigo mesmo, pode levar a respostas muito negativas na sua vida. Isso é importante, Caio, e eu acho maravilhoso essas colocações, porque nós somos seres, como a gente conversou ontem, no estudo de ontem, nós somos seres puramente emocionais. Nós nos emocionamos. Eu, por exemplo, eu sou frouxo, meu lado emocional é frouxo, entendeu? Eu choro até inauguração de farmácia, né? Então, quando a gente tem esse lado aflorado, devemos ter uma delicadeza maior com ele, com esse cuidado, porque as respostas emocionais que nos chegam, elas podem ser, sim, como você falou, destruidoras, ou podem dar um avanço no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Então, para isso, é preciso um cuidado maior. Então, a gente entende dessa maneira que é preciso construir-se um novo modelo de nós mesmos, com uma visão mais ampla de nós mesmos. O que é que você acha, Jéssica? Verdade, Oliveira. Como você falou, a gente às vezes tem que fazer um filtro, né, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias coisas que às vezes chega para até então não afetar tanto, como você mesmo falou, esse lado tão emocional, o lado tão espiritual. É a gente entender que, por mais que a gente se aceite, tenha aceitação, mas que a gente tem que estar sempre aberto a mudanças. A pessoa que eu sou hoje, que eu me aceito hoje, pode ser que daqui a 5 anos eu já não veja mais da mesma forma. E eu tenho que, apesar de eu estar assim, eu me aceito, mas também eu tenho que estar aberta à mudança. Por pior que tenha sido o meu comportamento durante esse tempo, eu tenho que ver que eu consigo me aceitar, que é possível eu aceitar a mim mesmo, mas também ver que eu tenho que pegar e agir de outra forma. Às vezes, o aceitar não é só você, por exemplo, eu aceitar que eu sou uma pessoa egoísta, mas não quer dizer que eu tenho que continuar sendo uma pessoa egoísta. Eu tenho que procurar sempre estar me melhorando. Eu tenho que procurar dizer para mim mesmo que eu sou um ser humano aceitável como qualquer outro. Que, apesar das minhas imperfeições, eu posso sempre estar mudando e aprender com aquelas mudanças, com as coisas que eu estou, com aquele egoísmo que eu tinha, eu aprendo com ele a não ser mais assim, eu aprendo a compartilhar melhor, como Jesus disse, compartilhar com o próximo. Às vezes, o pão, o alimento, é você sempre estar procurando se enxergar os seus defeitos e estar sempre procurando agir de uma forma construtiva. Seja a quem está fazendo a partir de agora, ou a quem ainda vai fazer, quando for fazer, quando se sentir bem para fazer. Mas sempre estar procurando ter esse pensamento. É verdade, porque quando você descobre-se, como você falou, egoísta, orgulhoso, invejoso, é um processo árduo já de início para você aceitar. Porque você tem que fazer uma viagem para procurar entender o que ainda desencadeia a ambição, por exemplo, você. Porque no processo de crescimento, muitas vezes você tinha ambição de outras pessoas,
e de muitas coisas. E com o tempo você vai percebendo que ainda tem ambição dentro de você, mas não na mesma proporção. Você vai percebendo que ainda é orgulhoso, mas não na mesma proporção. Então, ao invés de você olhar, como você bem falou, para o negativo, eu ainda sou, não. É assim, eu ainda tenho em mim, mas eu vou me libertar disso, né? Então, não é que a gente seja, ou no caso, quando eu sou, então não é o estado de ser, é o estado de estar. Eu estou. No momento, eu ainda estou orgulhoso, mas já fui muito mais. Então, isso significa que eu consegui avançar. Ah, no momento eu ainda estou agressivo, mas já fui muito pior. Antes eu chegava vazia de fato, hoje eu estou só discutindo. Antes eu discutia, hoje eu só me irrito e fico com aquilo guardado em mim, mas eu preciso mudar, porque a vontade de ser agressivo ainda está em mim. Então eu avancei, eu saí da ação negativa para simplesmente um sentimento negativo dentro de mim. Então eu já me libertei de algo pior, que era a ação. Agora eu vou agir para me libertar do sentimento. Então, não é você depreciar-se porque sim, porque ainda está, mas você já cresceu. E vai crescer mais e vai avançar. Né? E para isso é sempre necessário uma referência. Né? Nós sabemos que na vida prática, e principalmente no lado espiritual da construção do ser, a nossa referência maior é Jesus. Essa seria a nossa referência maior, ou deve ser, né? Jesus. Nós nos fundamentar nas nossas atitudes, no nosso sentimento no Cristo. Mas, para a vida prática, tem algo mais próximo da gente, mais da nossa realidade, que dentro desse processo de aceitação, de crescimento, de não ser tão carrasco conosco mesmo, de ser mais compreensivo conosco mesmo, é que a gente pode ter alguém como referência nossa. Né? Por exemplo, aquele melhor amigo nosso, aquele amigo do coração que todos nós temos. Né? Então, seria bom, Caio, o que você acha, Caio, se você pegar a referência desse melhor amigo, aquele do coração, nesse processo? Talvez até fique um pouco mais fácil de se aproximar em relação à própria mensagem, né? Porque às vezes a pessoa fala, seja como Jesus, eu faço como Jesus, mas às vezes dá esse sentimento de disparidade. Então, por que não se comparar com o seu próprio amigo, né? A maioria dos seres humanos acaba julgando as pessoas mais queridas, os seus familiares, seus amigos mais próximos, de acordo com um padrão muito mais empático, muito mais compreensível, do que quando vai fazer seu auto-julgamento. Por isso, seria interessante que você tentasse agir como se você fosse seu próprio melhor amigo, ao julgar o seu próprio comportamento. Aceitar as suas próprias falhas, como se elas fossem as do seu próprio melhor amigo. Então, diante de um fracasso, normalmente, você falaria para si mesmo, como no exemplo citado por Jéssica, do vestibular, que eu sou incapaz, eu sou burro, que eu sou idiota, que eu não consigo estudar, que eu utilizei o método errado. Porém, se fosse seu amigo passando por isso, você provavelmente iria dizer para ele, cara, acontece, tenta de novo, não seja tão duro com você mesmo, eu te ajudo a estudar, talvez você tenha pecado um pouco nessa tal matéria que você tem uma dificuldade, talvez você não tenha feito a redação muito boa. Então, é essa reflexão, que a gente tente olhar com nossos acertos e para com os nossos erros de forma mais empática. E é bem interessante. Como se nós fôssemos nossos próprios amigos. E é bem interessante, né, Caio, porque a vida prática é essa, né? Às vezes você encontra palavras para estimular e para ajudar as pessoas, coisas que você não consegue fazer com você, né? Às vezes você usa da compreensão para com o outro, mas consigo você não usa, você carrega culpa, você carrega remorso, né?
Opa, Oliveira, caiu. Jéssica, tá me ouvindo? Tô ouvindo, eu pensei até que era a minha internet. Pronto, a minha também tá na travada aqui. Bom, justamente como a Oliveira tinha falado, né? Às vezes, na hora, no momento da vida, a gente acaba se deparando com momentos que a gente precisa se apoiar o outro, no caso, né? A gente vê que o nosso melhor amigo, nosso amigo de vida, tá precisando de ajuda e a gente é empático com ele. Mas quando nós passamos pela dificuldade, nós temos um julgamento totalmente ditatorial. Nós nos massacramos de forma mental, dizendo, olha, eu não devia ter agido assim, eu não devia ter feito isso, eu sou muito burro, como é que eu vou fazer isso agora? Eu nunca consigo mudar, nunca consigo me melhorar. Mas se a gente fosse olhar para um amigo nosso, seria totalmente diferente a nossa mudança. E aí, como é que a gente pode observar esse processo organizado de mudança constante, incluindo a autoaceitação, Jéssica? Pois é, assim como você falou e Oliveira caiu, né? A gente ter a ideia de que a gente tem que começar a seguir uma jornada de autoajuda, rumo à autoaceitação. Não é só você pensar que você vai se chegar e ter o pensamento de que eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Não, não é assim. É você pensar, olhar para dentro de si, fazer uma reflexão, como o Caio falou, e você ver os seus pontos negativos. É você ver os seus erros, mas não puxando somente a atenção dos seus erros, das suas falhas, dos seus fracassos. Você tem que ver que você também tem os seus outros lados. Tem que olhar tanto os pontos negativos como os pontos positivos. E a partir desses pontos negativos, você vê se você às vezes consegue resolver eles sozinhos, se você às vezes vai precisar de alguma ajuda, porque nem sempre a gente consegue resolver uma questão sozinha. A gente às vezes precisa de uma ajuda para refletir melhor sobre determinadas coisas. Um exemplo disso é a depressão. Quando a gente tem a baixa autoestima, às vezes a gente tem a depressão. A depressão, nem sempre a gente consegue sair dela sozinha. Às vezes a gente tem que entender que a gente tem esse problema, que não é um problema, né? É um fator que acontece às vezes com algumas pessoas no fator da vida, mas que ela pode ser ajudada e você tem como conseguir. É você olhar que com esse problema, se você ficar se depreciando com ele, é como se você estivesse tentando aprender um novo idioma e ficasse batendo um livro na cabeça, sem realmente procurar entender, procurar estudar e ler. A gente entender que a gente vai estar tornando, de certa forma, esse trabalho mais difícil. E, por fim, a gente entender também que quando a gente não está tentando se depreciar, faz com que, por mais que a gente tenha esses pensamentos, que vez ou outra faz parte desse processo, mas que a gente vai conseguir se concentrar melhor em ver os lados positivos e negativos, se melhorar, ver as adversidades que a gente vai tendo conosco mesmo e reduzir as interferências e procurar se aprimorar cada vez mais como um ser humano. Pois é, Jéssica, você começou falando sobre uma questão muito interessante que, além de nós sermos muito duros com nós mesmos, né, com a nossa pessoa, a gente tende a ser também um pouco egoísta, né, porque na hora de ajudar o outro a gente vai com todo amor e carinho, mas na hora de nos ajudarmos, a gente fala, não, eu tô sendo fraco porque eu tô pedindo ajuda ao outro, eu deveria resolver isso sozinho. Isso é um problema em dobro, porque além de você ter um próprio problema em cima de você mesmo, você é orgulhoso o suficiente para não querer aceitar a ajuda externa, porque você acha que é fraco, né? Então, a autoaceitação, inclusive a aceitação das suas próprias chagas, digamos assim, dos seus próprios defeitos, seria basicamente a habilidade de valorizar incondicionalmente cada parte de quem você é. Então, isso passa a significar valorizar tanto as partes boas, como aquelas que ainda precisam ser melhoradas. Como a Oliveira falou, você não é egoísta, mas você está egoísta, porque é um processo de transição, você tem a capacidade de moldar isso. Então, o processo de autoaceitação, ele começa com reconhecimento
e a suavização dos julgamentos que você faz de si mesmo, para que a partir daí cada parte possa ser valorizada. Além disso, se torna importante comprometer-se em desviar o foco da toda a culpa e do julgamento e redirecioná-lo para uma tolerância e uma compaixão. É aquela velha história, você tentar redirecionar a sua energia, seus pensamentos para algo que seja realmente produtivo. Uma simples comparação é só você falar, ou melhor, você pensar, será que eu diria isso para um amigo? Esse pensamento nocivo? Se não, então não diga para si. Não pense na sua rotina. É simples. Tudo isso. Tá dando para ouvir aí? É bem interessante, bem interessante. A minha internet caiu aqui, cara. Só você vendo. É bem interessante tudo isso, Caio, quando a gente vai entender assim, porque muitas vezes nós não temos esse carinho, como eu ia falando, esse carinho, esse afeto conosco, né? Voltando à referência do amigo, a gente tem tanto carinho, tanto afeto, compreensivo, a gente faz tudo para ajudar, a gente faz tudo para estimular, mas conosco a gente não tem isso. A gente puxa para o lado negativo, né? E nós começamos a achar, né, que somos assim e nunca vamos mudar. E nos acomodamos naquilo. E quando nós nos acomodamos, realmente nós não saímos do lugar, nós não vamos para canto nenhum. Então, diante de todo esse processo transformador, é imprescindível reconhecer o que se pensa de si mesmo. Ora, pensa e pensa. O que eu penso de mim? Como eu me classifico? Quem sou eu por mim mesmo? Do que eu sou capaz por mim mesmo? O que eu posso superar por mim mesmo? Então, eu olhando para mim e avaliando o meu potencial, sem egoísmo, sem pieguismo e sem acomodação nenhuma. Não vou passar a mão na minha cabeça para camuflar ou mascarar um equívoco meu. Não, eu vou olhar para mim como eu sou. Então, quem é Oliveira por Oliveira? Em todas as situações da vida, desse processo, é preciso entender, reconhecer o que se pensa de nós mesmos e como podemos executar, né? Vamos dizer assim, esse trabalho, essa viagem interior, para que a gente possa modificar a nossa estrada, como eu falei em outro momento, a nossa estrada que está cheia de açúcar, que a gente deixe ela florida, fácil de caminhar, né? E vocês podem nos ajudar, ou dar alguns exemplos de atitudes que possam ser tomadas, ou que a gente possa ir de encontro a essa postura, para a gente conseguir esse processo? Assim, inicialmente, você procurar ver os seus pontos fortes e atributos. Porque assim, os lados negativos todos nós sabemos, já é bem mais fácil de a gente ter. Mas, e os lados positivos? Os pontos fortes, os atributos que a gente tem? É procurar a gente olhar, fazer uma reflexão e reconhecer, valorizar, para ajudar a dar um equilíbrio melhor nesse processo de aceitação. É a gente procurar ver quais são as nossas características que a gente não valoriza. Às vezes a gente é uma pessoa super amorosa e às vezes a gente não valoriza isso. E às vezes existem tantas outras pessoas por aí nesse processo de aceitação buscando tanto ser amorosa e você tem isso e você não tem a valorização de você mesma. É você procurar identificar os pontos fortes também para ajudar na sua concepção, como a Oliveira falou, de você buscar o que Oliveira é para Oliveira. E você procura ver os pontos fortes que você tem e procura se aceitar. Poxa, eu sou uma pessoa muito carinhosa, então isso é um ponto forte para mim. É você procurando listar nesse processo todas as suas qualidades. Se eu não consigo fazer isso de uma vez, que eu vou fazendo uma vez por dia, ou alguma colocação, se eu sou, por exemplo, se eu sou uma grande mãe, ou se eu resolvo meus problemas de uma forma mais criativa.
são pontos que você vai analisando. Outra coisa seria você fazer uma lista das suas conquistas. É você procurar identificar e reconhecer quais as qualidades que eu tenho nesse meu ponto de conquistas. E poder incluir, por exemplo, de você ter ajudado uma pessoa que estava passando necessidade. Isso, de certa forma, se você procurou se melhorar e ajudar as outras pessoas, isso pode ser um ponto de conquista para você. Pode ser um ponto de realização, de superação em um momento difícil para você. Esses exemplos vai ajudando a gente a mudar o foco para as nossas situações que a gente está passando e as nossas próprias realizações. A gente procurar ver de um outro olhar. Alguns exemplos mais concretos que pode ajudar a identificar nossos pontos fortes por exemplo, eu tenho o meu pai morreu, tenho um familiar que morreu, e por mais que aquela situação tenha sido bastante difícil, mas eu consegui passar por ela, eu consegui ajudar a minha mãe, dar o conforto necessário, tanto a mim quanto a ela, a passar por aquela situação difícil. É você procurar ter uma conquista de correr uma maratona, e depois de 6 meses de você estar treinando, você correr e ter a realização que você chegou na linha de chegada e você cumpriu aquela missão, é uma conquista que você colocou para você mesmo. Você sempre está olhando esse ponto. É você procurar ver que por mais, depois que você perdeu o emprego, vamos supor, eu perdi o meu emprego, foi bem difícil me adaptar, conseguir pagar as contas que nós temos cada dia, mas que você aprendeu, foi um fator que você conseguiu aprender que, por mais que você estivesse passando pelaquela situação, você passou de um modelo totalmente diferente, você conseguiu aceitar melhor e conseguiu ver de um modo que, poxa, não deu certo, mas eu vou conseguir um melhor, eu vou conseguir... às vezes era uma coisa que tinha que acontecer para eu evoluir, e eu posso sempre procurar estar me mudando, procurando ser uma pessoa melhor. Isso a gente às vezes tem que ver como, dependendo das nossas ações, como uma situação de qualidade, e não como algo negativo. Verdade, né? Você falou aí justamente, principalmente nesse exemplo, de algumas situações que acontecem na nossa vida que podem ser, sim, algum tipo de prova para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado. Acredito que não só cada um de nós três, mas cada um que esteja assistindo a nossa live ou que venha assistir tem esse tipo de situação, né? Que na hora estava passando por uma dificuldade, algum tipo de processo difícil, mas depois, quando conseguiu ultrapassar essa barreira, conseguiu se tornar uma pessoa mais madura, ela pensou assim, realmente eu precisava desse obstáculo para subir um degrau maior, para atingir um fim maior. E além de reconhecer esses sentidos, os porquês das provas, é também interessante a gente reconhecer a forma como nós nos julgamos. Reconhecer o próprio julgamento, ele se torna importante para ajudar a identificar as áreas em que você é muito crítico de si, é muito crítico da sua vida, que você não admite nenhum tipo de erro. Ser excessivamente crítico é quando você cria áreas ou encontra atributos próprios pelos quais você tem sentimentos não produtivos. Você não admite nenhum tipo de erro. Isso pode incluir a culpa, o desapontamento, como o Jéssica falou naquele exemplo do vestibular, que não consegui passar, então eu não aceito que eu tenha errado, que eu errado aquela resposta, que eu não tenha tirado uma nota perfeita na redação. E esses sentimentos podem destruir a autoaceitação e a configurar uma baixa autoestima. Uma sugestão que podemos também fazer, explanar para vocês de complemento, é escrever uma lista de pensamentos também, negativos, pensamentos negativos especificamente, que você possa ter sobre si mesmo. Por exemplo, nunca vou conseguir fazer nada direito, nunca vou conseguir passar nesse concurso, eu sempre interpreto o que as pessoas me dizem de uma maneira errada, de maneira equivocada, eu não sou feliz com a minha aparência física, eu sou gordo, sou magro demais, sou baixo, sou alto demais, não tenho um rosto bonito, sou péssimo em tomar decisões. Então é aquela coisa,
Novamente, se você reconhece que um comentário, que um pensamento seu não seria proveitoso, não seria frutífero para ser exposto para um amigo que está passando uma situação difícil, por que esse comentário acrescentaria algo para você? Reconhecer também como os comentários de outras pessoas acabam por afetar você. Jéssica falou sobre o exemplo da criancinha que não tem a resposta dos pais logo cedo, quando faz algo interessante, mas e quando a criança também está no meio escolar e sofre bullying, fica se preocupando muito com o que os outros dizem, não consegue se aceitar porque as pessoas não se aceitam, não te aceitam, né? Como é que isso está te afetando? Nós frequentemente internalizamos esses comentários e usamos para formar a nossa opinião própria de nós mesmos. A gente utiliza de fatores externos, de julgamentos externos, que não conhecem nada sobre nós mesmos, não conhecem nada sobre a nossa essência, para nos basear sobre a nossa autoimagem, né? Mas a partir do momento que a gente identifica a raiz dos nossos julgamentos próprios, nós podemos começar a repensar a sua percepção sobre si. Por exemplo, se a minha mãe sempre critica o meu visual, a gente pode passar a não ter muita confiança sobre minha aparência. Porém, podemos tentar entender que essa crítica foi fundada pelas inseguranças dela, não as suas. Quantas pessoas, voltando mais para a questão estética, possuem algum tipo de deficiência ou deformidade e lidam da melhor forma possível com a vida, né? São exemplos que a gente deve olhar, entender e seguir, porque elas entendem que a imagem dela não é limitada à aparência, mas sim o que ela é, como ela se comporta, como ela age com os outros. Ela é muito mais do que a imagem. A imagem é uma simples informação. Ao perceber isso, a gente pode começar a repensar a sua confiança sobre o seu visual, por exemplo. É isso. E é maravilhoso isso aí, porque ter a consciência. Olha, é incrível a contribuição da doutrina espírita em nossas vidas. Nós compreendermos de uma vez por toda, aceitarmos de uma vez por toda que não somos corpos, né? Nós vivemos e agimos como se fôssemos corpos, mas nós não somos corpos, nós somos uma essência em processo evolutivo, gradativo, que estamos, ora, no corpo. Estamos assumindo um corpo para o nosso bem, para o nosso crescimento, isso como se fora uma casa que o Pai me confiou para que eu cuidasse bem dela e ela me ajudar, além de me acolher aqui na Terra, essa casa chamada corpo vai me ajudar a caminhar mais saudável, crescer, vai corrigir em mim algumas arestas. Às vezes, a própria casa já vem com algumas arestas aparadas, já organizadas, no caso da deficiência, ou alguma anomalia, vamos usar esse termo, mas tudo voltado para o meu bem. Hoje, uma amiga me disse assim, Sr. Oliveira, eu não entendo como a pessoa não... Falando no caso dos trans, né? Diz assim, eu não entendo como é que a pessoa não aceita-se, né? Como porque sente-se outra pessoa. Mas eu digo, olha, ele está no corpo de mulher, por exemplo, e sente-se homem, né? Será que Deus errou o corpo? Não. Nós temos que compreender que nós não somos o corpo. A essência é que traz em si todo o trabalho construtivo das aquisições anteriores. Então, os nossos conflitos, nossos complexos, nossos traumas não estão no corpo, porque aí seria bom demais. O corpo pereceu, o orgânico pereceu, estavam salvos, como diz no popular, purificados, e não é bem assim. Continua conosco toda a nossa construção. Então, é muito lindo quando nós vamos trazer para nós mesmos
uma proposta de reforma íntima como essa que vocês estão propondo aqui, de avaliar, de analisar. Nós abandonamos as cartas, nós abandonamos os papéis, mas a gente não sabe o bem que faz você pegar, como o Caio falou, 2 folhas em branco e listar minhas imperfeições, minhas virtudes, e ali você comparar elas. Porque quando a gente vai falar de imperfeição, quando a gente não coloca uma quantidade muito exagerada, a gente mascara. Então, tem que ter o equilíbrio, nós temos que ser honestos e sinceros. Então, é muito lindo quando nós trazemos uma proposta como essa na noite de hoje, para que a gente, dentro da própria aceitação e da própria construção, nós promovemos em nós essa reforma, mas também se faz necessário adotar um programa de autocrítica sincera e honesta, sem milímetros, como eu estou falando. Não é, tem que ser sem milímetros. Ora, e porque é muito difícil ainda aceitarmos as críticas dos outros, isso para todos nós. Mas se você começa a fazer nós usamos isso muito no grupo mediúnico, fazer uma autocrítica sincera e honesta de você mesmo, avaliando todos esses comportamentos, toda essa postura que até agora conversamos, você vai estar pronto ou vai estar pronta para aceitar uma crítica que venha do exterior sem milindres. E isso é importante para o projeto de transformação íntima. Jéssica? Como você falou, sim, a crítica sincera é fundamental. Até então, porque é um processo para a gente sair da nossa zona de conforto e procurar sempre estar se melhorando. Se não fosse a crítica sincera, a gente simplesmente não se aceitaria e não procuraria melhorar as nossas imperfeições, as nossas ações que às vezes são incoerentes e que às vezes a gente precisa mudar. O fato de nos aceitarmos não quer dizer que a gente nunca vai ficar parado só naquilo e a gente não vai procurar sempre se melhorar. Pelo contrário, a gente, como seres imperfeitos, a gente sempre está procurando, com base nessa autocrítica sincera, se melhorar, sair um pouco da zona de conforto e procurar sempre ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído. Mas a gente tem que entender também que a gente, às vezes, tem que desafiar nós mesmos. Tem que identificar que, a partir do momento que a gente tem um pensamento negativo também, que a gente tem que fazer, tipo, listar e ver quais são os pontos mais críticos que a gente tem dentro de nós. Porque cada pessoa tem uma crítica interior. Só que nem sempre essa crítica interior é um processo benéfico para a nossa autoaceitação. Essa crítica interior, às vezes, faz com que a gente critique, por exemplo, o nosso corpo, achando que a gente não tem um corpo ideal, ou como o Caio falou, a gente pensar que a gente nunca vai conseguir fazer nada direito. E isso, às vezes, não é um processo bom. A gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa silenciar essa crítica interior para reduzir os esforços que a gente faz nesses pensamentos negativos. A gente tem que entender que, como seres imperfeitos, a gente, por mais que tenha os defeitos, mas a gente tem que também procurar ter a compaixão, tem que procurar ter a aceitação e o perdão. Não adianta a gente procurar perdoar sincero uma pessoa se a gente não tem a capacidade de perdoar nós mesmos. Então, a gente sempre tem que estar procurando ver isso, identificar esses pensamentos negativos quando eles surgirem. Por exemplo, se a gente ficar pensando que a gente é uma pessoa idiota, será que esse pensamento é um pensamento bom para nós mesmos? Será que, tipo, você diria isso como o Caio falou, a gente tem que pensar que às vezes a gente somos amigos de nós mesmos. Então, será que
eu diria isso para um amigo, para um ente querido, se a resposta for não, a gente tem que saber que esse pensamento é um fruto de uma crítica interior que não é construtivo para a gente. Então, a gente sempre tem que estar sempre alerta e, como o Oliveira falou, tá sempre procurando ter uma crítica sincera para nós. Teve uma coisa que você falou que como perdoar um terceiro se... Como você faz o perdão sincero se você não consegue perdoar a si mesmo? É a mesma coisa do amor, né? Como é que você consegue amar o próximo se você não consegue se aceitar, né? Então, como você vai perdoar se você, quando erra, é rígido consigo mesmo, não consegue se aceitar, não consegue aceitar as suas falhas, é orgulhoso demais para pedir ajuda, sendo que o seu amigo está pedindo ajuda e você está oferecendo um colo amigo, um ombro amigo, está dando conselho a ele. Então, que tipo de valores que estão se encontrando de forma negativa é esse? Não está fazendo muito sentido. E a gente pode também começar, como você já introduziu, né, a desafiar a crítica interior. Quando nós estivermos tendo esses pensamentos negativos, a gente passar a desafiar para acabar com eles. Claro que a luta é árdua, como o Oliveira falou. Vai haver muitos momentos na vida em que nós vamos nos deparar com as nossas piores maldades, digamos assim, com os nossos piores pontos e vamos ter que corrigi-los. Nem que isso seja um processo lento e que às vezes traga assim a dor. A gente tem que estar preparado para contra-atacar esses pensamentos com um pensamento positivo, um pensamento frutífero, algo que construa a sua versão melhor, a sua versão mais evoluída, ou pelo menos mais madura. Você pode acabar utilizando seus pontos fortes identificados na lista anterior que a gente recomendou, né? Por exemplo, pensar, eu não sou inteligente, mas aí, a partir do momento que você identifica esse pensamento como algo não frutífero, você passa a desafiá-lo, esse eu não sou inteligente, para um tipo de afirmação. Nós tentamos mudar essa afirmação para outra. Embora eu não possa ter o conhecimento sobre esse assunto agora, eu sou inteligente de outras maneiras. E eu sempre posso também estudar esse assunto de forma mais assídua, ter mais conhecimento sobre isso, me aprofundar mais sobre isso. Por fim, lembrar suas qualidades. Nem todas as pessoas são talentosas das mesmas áreas que eu, porque eu sou diferente de todos. Então eu sei que eu tenho um talento em outra área. E eu me orgulho disso, porque isso é mérito meu. Quem fez isso sou eu, é de minha responsabilidade. Assim como eu tenho que ter um olhar reflexivo no que eu erro, eu tenho que ter um olhar reflexivo e enaltecedor do que eu acerto também. Lembrar que a sua crítica interior, lembrar, no caso, a sua crítica interior, que a afirmação negativa não é necessariamente verdadeira. Ela pode ser muito grossa consigo mesma. Na maioria das vezes é até ilusória. Digamos assim, tudo bem crítica interior. Eu sei que você costuma dizer isso, que eu não sou inteligente. Mas isso não é verdade, é apenas uma perspectiva, é um olhar muito duro de si mesmo. Eu ainda estou aprendendo a força e a inteligência que eu tenho, a individualidade que eu possuo, de forma muito específica. É tentar sempre ser gentil com você mesmo. Lembrar e ensinar isso a si mesmo, para aí sim começar a filtrar e aí sim melhorar a frequência dos seus pensamentos. Tentar tirar algo positivo das suas próprias reflexões. Isso. E é interessante, Caio, que a gente entenda que não é só ficar no pensamento. Ou seja, tudo que você colocou aí é perfeito, meu filho. Mas eu não posso pensar assim, eu não consigo, e mudar o pensamento. Eu consigo, mas não é a mudança do pensamento. É a mudança de postura na ação. Eu vou em direção à conquista. Você bem colocou, eu vou estudar mais, eu vou me aprofundar e eu vou ver, eu vou conseguir. Não vou ficar na lamentação, eu não vou chorar o leite derramado. Eu vou procurar vaca, vou ordenhar, vou construir um novo balde de leite, vou cozinhar o leite, Rapaz, me lembrou agora, escaldado de leite. Eu pesquisei na internet, é gostoso, viu, cara? Vou fazer o escaldado do leite
e vou me alimentar, vou ficar forte. Então, é ação. Toda mudança de postura mental exige ação, que essa ação passa também pela nossa vontade. Eu tenho que colocar a minha vontade em movimento. Eu quero, eu vou conseguir. Não é porque eu não sou, eu estou. Isso vai passar. E quando a gente vai olhar um pouquinho para trás, muitas coisas piores já passaram. E eu estou continuando. Então, é importante entendermos que nunca será fácil vencer na vida, para ninguém. E que todo o processo de autorrealização é lento. Eu vou repetir, é lento, é árduo, exige dedicação, renúncia, compromisso, perseverança e, acima de tudo, vontade. Então, para nós que estamos na zona de conforto, como gosta de falar a Jéssica, sair dessa zona de conforto para o nosso bem-estar é muito valioso, gente. É um dos tesouros que Deus nos concede, é a oportunidade de mudarmos a nossa vida, de crescermos, de amadurecermos emocionalmente, psicologicamente, para que os problemas, quando nos chegarem, não nos derrubem. Possa até nos abalar, mas não derrubar, não nos destruir, para que a gente não se transforme nos problemas, e sim naqueles que buscam a solução dos problemas. Então, a vontade diante desse processo é muito importante, mas é imprescindível você ter um roteiro a seguir. Ou seja, você sabe como vai agir, por quê e para que você vai agir. Então, você se organiza no processo de crescimento nessa ação. Nesse caso, não seria diferente. Todo processo tem que ter essa organização. Você tem que saber como vai realizar, por que vai realizar, para que vai realizar, e caminhar, e seguir, ir para cima, agir. Certo? Mesmo que seja difícil, árduo, né? Mesmo que você, muitas vezes, no princípio, não achou que fosse capaz, mas você tornou-se incapaz porque você não agiu. Se você agisse, você ia perceber que você é capaz. Então, esse processo não é fácil para ninguém. Certo, Jéssica? Você concorda com isso? Verdade, Oliveira, foi uma bela colocação. A gente tem que entender que antes do processo de autoaperfeiçoamento, a gente tem que focar na autoaceitação. Entender que essa autoaceitação é a gente entender como nós somos e aceitar como nós somos hoje. E o autoaperfeiçoamento é um processo para a gente manter o foco nas mudanças que a gente precisa para ser feita para o eu no futuro. É a gente identificar as áreas com intenção de valorizar como elas são. E entender que, a partir desse momento, a gente decidir se a gente quer ou não fazer as mudanças e as melhorias necessárias. Se o que eu sou hoje no presente vai ser uma coisa que eu vou gostar no futuro. Por exemplo, é a questão, muitas pessoas fazem isso, que é a perca do peso. Muitas pessoas veem outras pessoas procurando o corpo ideal, procurando seguir uma sociedade, sem se procurar pensar se eu próprio me aceito como eu realmente sou, se eu sou, por exemplo, se eu sou uma pessoa gordinha ou muito magra, se eu próprio me aceito com isso, com o meu peso atual, se eu estou feliz com isso. Eu procurar ver qual é o motivo que eu estou procurando isso, se é só pelo fato estético, pelo fato da sociedade que fala que eu tenho que ter um corpo magro, usar determinado tipo de roupa, para numeração de roupa, para nisso, ou se eu realmente estou procurando pensar assim, não, poxa, eu quero perder, por exemplo, 10 quilos porque
vai me fazer ser uma pessoa saudável, vai fazer melhor para mim. E não porque eu estou procurando invejar ou seguir um determinado tipo de pessoas sem pensar em mim mesmo, sem pensar, me aceitar, ou até mesmo procurar ver se aquilo me faria bem, se eu perdendo 5 quilos, 10 quilos, realmente me faria feliz, ou se eu realmente sou feliz com o que eu sou. Maravilhoso, porque a felicidade, o bem-estar, vamos dizer assim, íntimo, né, da pessoa, não está no corpo, está nela, né? Então, bem colocado, Jéssica. Então, vamos pensar assim, vou aceitar a mim mesmo e aprender a me amar verdadeiramente, tendo como primeiro passo a autocompaixão, né, a compreensão, mas para não me tornar um carrasco de mim mesmo, se faz necessário que eu seja sincero e honesto nas minhas ações e atitudes. Então, eu vou falar agora, mulher, você mulher, olha para ti como este poeta olha. Nosso poeta Jadson, ele fez uma poesia para ti. Por favor, Letícia, pode trazer Jadson de volta? Flor do mato cheirando a natureza, teu perfume de deusa é um mistério. És a pétala de mais pura beleza, exalando a essência da mulher. Clorofila perfeita, expondo os verdes, que da selva purística te faz serdes. Uma rosa selvagem com o olor de 1000 rosas vermelhas, margaridas, que se eu possuísse várias vidas, te daria sem dúvida, meu amor. Pós-inverno, tu és a primavera. Antecedes de veras o verão, és das flores perfeitas uma quimera, dos vergéis, das florestas, do sertão. Tuas sépalas protegem tua flor, que exala o teu mais sublime amor, gineceu tão florístico, tão silvestres. Teus carpelos de feminilidade mostra a Deus tua perfeiticidade, com tuas osferas tão campestres. Polinizas meu ser com a fragrância de ser pura, cheirosa e verdadeira. Me faz ser de total importância. Tu és flor, tu és gente, és jardineira. És o brilho que faz todos ser brilho. Tu és filha, és mãe, que orgulha o filho. Um exemplo sublime de conquista. E das flores do mundo, a mais cheirosa. Nem gardênia, nem jasmim, nem mesmo a rosa. Desta eu embevecido, teu florista. Maravilhoso, Jadson. Obrigado. E olha para ti dessa maneira, mulher. Olha para ti dessa maneira, homem. Construa sua compaixão diariamente, dizendo, pensando ou escrevendo algumas afirmações das quais nós colocamos aqui, né? Para que você possa promover em ti a mudança necessária, o crescimento necessário, o amadurecimento necessário. Por exemplo, você pode olhar-se, como foi bem colocado aqui, dizer assim, eu consigo superar nos momentos difíceis, porque sou mais forte do que penso e não sou esse momento. Eu sempre costumo dizer que os momentos mais difíceis nossos são eles os mais especiais. Você pode pensar e dizer assim, eu não sou perfeito, lógico, e cometo erro, mas tudo bem, né? Eu sou uma filha atenciosa, não é porque eu cometi um erro, porque eu errei hoje, que eu não tenho atenção para com minha mãe, eu sou uma filha atenciosa. Então, eu tenho um lado meu bom enquanto filho, enquanto filha, e eu vou modificar para que eu não cometa mais erro, para não causar uma dor, um sofrimento à minha mãe, a meu pai. Né? Ora, se você está com dificuldade em aceitar uma parte específica de você mesmo, imagina, faça uma pausa e seja gentil na construção da tua autocompaixão. Seja gentil com você. Reconheça que o julgamento, como falou Caio lá atrás, que o julgamento próprio é fundamental para que você possa continuar. Ele não precisa ser dolorido, ele não precisa ser doloroso ou dolorido, ele não precisa te machucar.
você não precisa se julgar se depreciando excessivamente. Quando você age dessa maneira, você já está se machucando, você já está se maltratando. Lembre-se de ser gentil e praticar a autoafirmação sempre. Você é capaz, você é luz, você é o sal da terra, você é capaz de fazer tudo o que Jesus fez e ainda mais. E ele não mente, foi ele próprio que disse: por que você se sente tão pequeno? Por que eu me sinto tão pequeno? Por que eu me diminuo? Por que eu me anulo? Muitas vezes eu me anulo, me sinto inútil. Por que isso? Não, eu sou filho de Deus, eu sou centelha divina. Um dia todos nós seremos anjos e eu vou crescer. Eu sou um homem hoje, assumindo um corpo de carne enquanto espírito, mas na condição de imperfeito ainda, mas eu serei um espírito perfeito. Logicamente, se eu tentar dar um passo maior que as minhas pernas, eu vou me frustrar, não vou conseguir, mas eu vou conseguir. Nós vamos conseguir e seremos felizes. Todos nós vamos ser felizes, mas o primeiro passo de tudo, é a construção da autoestima, aceitando a si mesmo. Aceitando a si mesmo. Até porque, se você não aceita a si mesmo, você não aceitará o próximo. Se você não ama a si mesmo, você não amará o próximo. Se você não perdoa a si mesmo, você não conseguirá perdoar o próximo. E são ações fundamentais para a nossa construção, para a nossa vida. Então, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que nos acompanharam, que me deram a oportunidade de estar com vocês. Eu gostaria que Jéssica pudesse fazer as considerações finais, que o nosso horário está chegando, Jéssica. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, a você, Oliveira, e a Caio, por estar aqui hoje. Quero que diga que, por mais que o processo seja difícil, mas que um dia todos nós chegamos lá a nos aceitarmos e que estejam todos em paz e luz, e agradecer a todo o apoio que vem nos dando até hoje. Caio. Primeiro, agradecer a uma pessoa que me cobrou o programa passado, que foi a minha namorada, Aninha. Ficou dizendo que você não falou de mim e tal. Tô de olho, viu, nessas kaizetsu. Sei não, viu? Oliver, como você me coloca nas lives, aí você me complica, viu? Então, obrigado, Aninha, por me apoiar, por me incentivar a não desistir, a lutar diariamente e conseguir viver essa rotina que às vezes é um tanto complicada. Nós dois sabemos que é assim mesmo. Agradecer ao nosso amigo Seridó Espírita, que foi o primeiro a nos dar as ferramentas necessárias para expor não só a beleza dos jovens da nossa casa, né, a Obreiros da Vida Eterna, mas falar mais um pouco ainda sobre o Espiritismo. E, para quem não sabe, já está na terceira temporada, né, a temporada de 2021, e quem quiser assistir os programas anteriores, tem as duas playlists da temporada 1 e da temporada 2 no canal do Seridó Espírita, só procurar. Programa de Jovem para Jovem, Oliveira e convidados, e vai estar lá, as duas temporadas. Agradecer a casa também, que sempre nos apoiou a fazer esse programa, sempre tem dado um feedback muito interessante, muito positivo. E, por fim, a Oliveira, que tem tido, novamente, muita paciência conosco e nunca deixou de ter amor para com o projeto. Então, muito obrigado, cara. Isso. E eu quero dizer a você que está nos assistindo nesse horário, nesse momento, que permaneceu conosco nesse estudo. Cada um de nós que aqui estamos e aqueles outros jovens que estão nos bastidores, estamos em plena ação desse projeto. Todos nós estamos nesse processo de crescimento, lutando para nos aceitar melhor a cada dia. E que isso torne-se em nós algo costumeiro, transforme em hábito sadio, diário, a busca dessa aceitação cada vez mais. Porque se nós que aqui estamos não estivéssemos, no momento, executando esse projeto, dificultaria demais falar para vocês.
Nós estamos aqui, passando para todos vocês aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, aquilo que nós procuramos estudar com mais profundidade para facilitar o nosso projeto. Quando se estuda, tem sua facilidade maior, porque Jesus diz que o conhecimento é libertador. Está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas quando esse conhecimento é transformado em sabedoria, na ação, na prática. E é isso que nós jovens, todos os nossos jovens do nosso grupo, nós realizamos no nosso dia a dia esse processo. E nós vamos conseguir. Basta que a gente dê uma olhada nas temporadas, né? Em tudo que enfrentamos até hoje, né? E nós sabemos das lutas que virão, porque não é fácil para ninguém. Então, esse processo de aceitação pode demorar um tempo. Afinal de contas, você, eu, nós estamos treinando novamente a forma de como conversar com a gente mesmo. É bem interessante, né? Jonas Dias diz assim que o ser humano perdeu o rumo de si mesmo. Então, agora nós, fundamentado nessa visão de Jonas, nós estamos tentando nos reencontrar. Então, como que eu vou ser carinhoso comigo novamente, afetuoso comigo novamente, atencioso comigo novamente? Como eu vou ser mais compreensivo comigo? Então, nós estamos mudando a forma de agir conosco mesmo nesse processo. Pode levar tempo, mas nós sabemos que o tempo é precioso. Então, faça cada dia valer a pena o trabalho com paciência e compaixão que você está enfrentando. Porque você merece ser feliz. Nós merecemos ser felizes e vamos conseguir ser felizes. E tudo que nós enfrentamos, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, mas lá na frente, ou reunidos ou não, em reencontros novamente, nós vamos estar felizes, dando risada de todos os momentos difíceis que passamos e agradecidos a Deus por nos oportunizar. Dessa maneira, eu quero agradecer, como vocês, ao Servidor Espírita, TV 7, Canal Espiritismo, a você, Caio, a você, Jéssica. Não é fácil, né? Observe que se a gente não se organiza, acaba não dando certo, porque é imprevisto, a minha internet caiu, a de um caiu, a do outro caiu e a gente continua, né? E assim nós vamos dar sequência a esse programa, porque ele tem um objetivo maior, é tocar corações. E se nós tocarmos um coração das centenas de pessoas que nos ouvem, se a gente tocar um coração, e esse coração começar a realizar esse processo, já valeu a pena. Então, Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz para todos vocês, né? Faz o coração, porque senão a luz bate na gente, é o que ela pega. É um coraçãozinho, ó. Cheiro para todos, hein? Uma boa noite.